Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que estamos caminhando para o final do ano da igreja, onde nós lembramos que a nossa vida neste mundo é curta e que nós temos que manter o foco, e o foco é o céu, e não deixar que nada nos tire do caminho que leva aos céus. E manter o foco é viver uma vida consagrada a Deus, sua palavra, oração, e uma vida santificada segundo os 10 mandamentos. Como cristãos, nós falamos juntos com o salmista no Salmo 104. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Com essas palavras iniciamos nosso culto. Invocar a presença de nosso Deus. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua glória encherá este lugar.
Estimados irmãos e irmãs, o grande problema de nossa vida é o nosso pecado. Se nos faltam paz, alegria, ânimo, vontade, forças, é por causa do nosso pecado. Se não convivemos bem com o nosso próximo, se temos dificuldade para amar, perdoar, compreender, ser paciente, ajudar, é por causa do nosso pecado. O salário do pecado é a morte, nos diz Deus em sua palavra. Mas Deus quer nos dar vida através de Jesus Cristo. Admitamos os nossos pecados, confessemos tudo a Deus e confiemos em Jesus. Vamos fazer isso orando. Eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi muitos e graves pecados, não só em palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira inata, incredulidade e dúvidas, falta de ânimo, nervosismo, orgulho, maus desejos, avareza, inveja, ódio, ciúme e outros pecados que meu bom Deus e Pai conhece e eu, para meu pesar, conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente destes meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na graça de Deus revelada em seu Filho Jesus Cristo e suplico que Ele me conceda o seu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Deus, meu Pai Celestial. Amém. Deus, o nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu único Filho Jesus Cristo para que morresse por nós e por amor de seu nome nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, Ele lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou sinceramente os seus pecados, crê em Cristo como seu Salvador e quer viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É a luz que ilumina
Agora que nós ouvimos as palavras de perdão, nós podemos adorar a Deus lendo o Salmo 104, versículos 27 a 35, onde o salmista fala de nossa vida neste mundo que é tão passageira. Nós temos muitos problemas, dificuldades, temos alegrias, mas uma coisa o salmista sabe, que sem Deus não há possibilidade de ser feliz. Se nós queremos a nossa família feliz, precisamos de Deus, da palavra, da oração e da igreja. E juntos com essas coisas todas, nós continuamos a nossa caminhada de fé, porque sabemos onde queremos chegar, a vida eterna nos céus. Salmo 104, versículos 27 a 35, o pastor lerá os versículos ímpares e a comunidade os pares, e o último versículo leremos em conjunto. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres as mãos, eles se apartam de vez. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu Espírito, eles são criados. E assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com o sol olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas tremem. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Bendiga minha alma o Senhor. Aleluia. Glória ao Pai e ao Testamento escolhida para hoje, nós encontramos em Números capítulo 11, versículos 4 a 6, depois o 10 ao 16 e o 24 ao 29, onde o Senhor Deus dá o seu Espírito Santo, e o povo que recebeu o Espírito Santo, as pessoas que receberam o Espírito Santo, começaram a falar das grandezas de Deus. Essa é a nossa função. Nós recebemos no batismo o Espírito Santo, somos cristãos. E Deus quer que nós proclamemos a este mundo o maravilhoso amor que Ele tem por cada pecador, através de seu Filho Jesus Cristo. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a este povo e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz, para que me digas
que o leve no colo, como a babá leva a criança que mama, até a terra que prometeste dar a seus pais? Onde eu poderia conseguir carne para todo o povo, para todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, matas-me de uma vez. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, que você sabe que são anciãos e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés, e tirando do Espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. Porém 2 homens ficaram no arraial, um se chamava Eudade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizavam no arraial. Então um jovem correu e anunciou a Moisés: Eudade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordene que parem com isso. Porém Moisés lhe disse: você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Tudo
leitura da epístola escolhida para hoje encontramos em Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 20. A carta de Tiago, ele é uma carta prática, quer dizer, você é cristão, então viva a sua fé neste mundo. Ele diz que fé sem obras é morte, e aqui ele dá conselhos, especialmente que nós, em nossa caminhada por este mundo, aprendamos sempre a orar a Deus, a buscar a Deus, a meditar na sua palavra, que essas práticas sejam realmente a base de nossa vida para não perdermos o foco, a vida eterna nos céus. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Assim termina a leitura da epístola. A leitura do Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em Marcos capítulo 9, versículos 38 a 50, onde Jesus fala de foco.
Ele diz: olha, vocês têm que estar focados no céu, porque a vida aqui é curta e ela acaba, e tudo que nós conquistamos de material vai ficar aqui quando morrermos. E ele disse: tem alguma coisa que está te atrapalhando a tua vida de fé, de serviço a Jesus? Então tira fora da tua vida, porque é melhor ficar sem uma coisa material do que perder o céu. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado no mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, porque é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um só do que, tendo os dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno e no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Estamos no mundo, mas dele não somos.
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Nós queremos meditar hoje nas palavras do Evangelho há pouco lido, Marcos 9, 38 a 50, ressaltando o tema: estejamos focados no céu. Que Deus abençoe as palavras de nossos corações. Estimados irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo, déficit de atenção e hiperatividade são transtornos que afetam muitas crianças e também alguns adultos. Pessoas que têm esses transtornos têm uma dificuldade imensa de se concentrar naquilo que estão fazendo. Qualquer coisa que aconteça tira a atenção deles do que estão fazendo e eles começam então a prestar atenção na outra coisa. Existe também o tal do déficit de atenção espiritual, onde cristãos, eles não conseguem focar no mais importante em sua vida e desviam a sua atenção de Deus, da palavra, da oração, da igreja, da vida santificada, da vida vivida para a honra e glória de Jesus. Cristãos que perderam o foco do céu, porque andam atrás de bens materiais desta vida e fazem desses bens materiais o seu objetivo de viver. Jesus, no Evangelho há pouco lido, está falando com seus discípulos sobre manter a atenção no mais importante, no céu. Ele diz mais ou menos assim: se a tua mão, pé, olho ou qualquer parte do seu corpo lhe faz perder o foco do céu, desviar sua atenção da vida cristã, arranca isso da sua vida, pois é melhor você ir para o céu sem uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Estejamos focados no céu, porque foi para a nossa salvação que Cristo morreu. Logicamente que Jesus usa uma figura, não é para ninguém pensar em arrancar qualquer parte do corpo, tá? O que ele quer dizer é que a nossa vida aqui neste mundo é apenas passageira, e tudo que nós temos aqui vai ficar aqui quando morrermos. Por isso, Jesus diz: olha, o mais importante na tua vida é você ficar focado no céu. Aliás, foi justamente para nos dar vida eterna no céu que Jesus Cristo veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, pagou a nossa dívida com Deus e com a sua morte conquistou para nós o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, como diz João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estejamos focados no céu, porque foi para a nossa salvação que Cristo morreu, não deixando que nada atrapalhe a nossa caminhada. Jesus diz aos seus discípulos e para nós hoje, que para nós não desviarmos a nossa atenção do céu, não nos envolvermos tanto com as coisas passageiras deste mundo, ao ponto de não termos mais tempo para Deus, para a sua palavra, para a oração, servir e adorar a Cristo na igreja e viver como um cristão neste mundo. Hebreus 12, 1 e 2 também fala sobre isso assim: deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida que está proposta para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, foi por causa da alegria que lhe foi permitida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Jesus também, ele fala sobre isso em Mateus 6, 19 e 21, assim, não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e onde os ladrões não podem arrombar e roubar.
pois onde estiverem as suas riquezas, aí também estará o seu coração. Trabalho, dinheiro, casa, carro e tudo o que nós conseguirmos de material nesta vida ficará aqui quando nós morrermos. Só poderemos levar desta vida a Cristo se tivermos fé verdadeira nele, se realmente o buscamos em primeiro lugar, se o amamos acima de todas as coisas, se o adoramos e o servimos juntos da igreja, para que a sua palavra continue a ser anunciada para nós e para o mundo. Também precisamos ter a consciência de que nós precisamos trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, não é o problema. Precisamos ter uma vida estável financeiramente, isso não é errado. O errado é fazer das coisas materiais deste mundo o nosso Deus e viver somente para buscar estas coisas. Precisamos usar as coisas deste mundo para vivermos, para servirmos a Deus e ajudarmos outras pessoas em suas necessidades. Jesus diz que tudo o que tira a nossa atenção do céu deve ser afastado de nós. Precisamos ter a consciência de que nós estamos no mundo, mas dele nós não somos. Precisamos cuidar quando nós começamos a falar assim: não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para participar dos cultos e atividades da minha igreja. É sinal que nós estamos perdendo o foco, perdendo a Cristo, perdendo o céu. A coisa que mais precisamos cuidar e tirar de nossa vida, que atrapalha a nossa vida, que nos faz perder a visão do céu, é o pecado. O pecado nos afasta de Deus, nos tira a atenção do céu e nos leva ao inferno. Assim, o cristão deve vencer as tentações e, quando pecar, pedir perdão a Deus e tentar viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Sejamos focados no céu, porque foi para a nossa salvação que Cristo morreu, não deixando que nada atrapalhe a nossa caminhada e servindo ao Senhor. Talvez alguém esteja perguntando, espero que estejam perguntando: como vou fazer agora para manter a minha atenção, o meu foco no céu? Nos envolvendo com as coisas de Deus. É assim que a gente mantém o foco e a atenção no céu, nos envolvendo com as coisas de Deus. E as coisas de Deus são o meditar da palavra de Deus diariamente, a oração constante, conforme disse Tiago na leitura da epístola, participação ativa em nossa igreja e vivendo segundo os 10 mandamentos. Aí aqueles discípulos do Evangelho falaram de uma pessoa que estava expelindo demônios em nome de Jesus, mas não fazia parte daquele círculo dos discípulos, e eles querem mandar parar. Jesus diz mais ou menos assim: não mande parar não, porque o importante é que estejam falando em meu nome, o importante é que estejam me servindo, o importante é que estejam vivendo a sua fé. O mais importante é usarmos o melhor do nosso tempo, dos dons e habilidades, de nossos bens, para servirmos a Cristo e proclamarmos a boa notícia da salvação a este mundo. Quanto mais você se envolver, estimado irmão e irmã, com Deus, com as coisas de Deus, com as coisas do céu, com a palavra de Deus, com a igreja, mais feliz você vai ser e mais focado você vai estar no céu. Estimado irmão e irmã, estejamos focados no céu, porque foi para a nossa salvação que Cristo morreu, não deixando que nada atrapalhe a nossa caminhada e servindo ao Senhor. Déficit de atenção, quem tem, passa por uma dificuldade grande, porque não consegue se concentrar. Graças a Deus que hoje tem tratamento para isso. Agora, déficit de atenção espiritual é mais complicado. Quando a pessoa perde o foco
e começa a viver só para este mundo, para as coisas do aqui e agora, e não pensa que vai morrer e que tem uma vida eterna no céu ou no inferno esperando pela pessoa, aí é complicado. Que você possa, seguindo o que Jesus fala, tirar todas as coisas que atrapalham o seu viver a fé. Que você possa tirar da sua vida todas as coisas que não deixam você viver uma vida consagrada a Cristo. E quando você usar as coisas deste mundo, use para a glória e para a honra de Cristo. Que você coloque toda a sua atenção no mais importante, e o mais importante é Cristo, o mais importante é o céu. E que um dia, quando você for chamado lá para o céu, que o nosso Senhor e Salvador possa lhe dar um grande abraço e dizer assim: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me serviu, focou a sua vida em mim e na minha palavra. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nós fomos amados por ti em Cristo. Por nós, Jesus Cristo deixou a sua glória, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados, morreu e ressuscitou. Por amor a nós, o Senhor enviou o seu Espírito Santo para nos dar e preservar a fé. Ó Deus, mantém o foco em nossas cabeças e em nossos corações, do céu, que nós possamos viver neste mundo, mas não como se nós fôssemos viver nele para sempre, porque nós não vivemos. Que nós possamos ter a consciência de que estamos no mundo, mas nele não somos. Que o nosso lar eterno é o céu. E que nós então busquemos em primeiro lugar a Ti, a Tua palavra, a oração, a igreja, e que vivamos como cristãos neste mundo. Que juntos da igreja proclamemos a este mundo que somente Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e não há salvação senão pela fé nele. Que a alegria da salvação, ó Deus, seja muito maior que qualquer problema ou dificuldade que passemos nesta vida. E que a certeza da vida eterna nos céus nos anime a continuarmos a nossa caminhada de fé,
porque nós sabemos onde queremos chegar, a vida eterna. Cuida de nós, protege-nos e ampara-nos. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.